Tradicionais torcidas do futebol sul-americano, as organizadas do Rio de Janeiro são temidas, são respeitadas e são muito bem aclamadas por todo mundo que conhece as cenas de torcidas de todo o Brasil. Mas, por algum motivo, alguns motivos, essas organizadas têm perdido força na arquibancada dos 4 principais clubes do Rio de Janeiro. E este é o motivo de hoje, este é o tema do vídeo de hoje do canal Cancheiro. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Thiago Stormovski, desde já agradeço a tua audiência e te convido para curtir o vídeo, comentar aqui embaixo e principalmente, gente, se inscrever no canal. Isso é muito importante para você continuar recebendo vídeos como esse na sua casa, no seu computador, em qualquer âmbito deste grande mundo digital. Bom, gente, vou tentar esclarecer para vocês, inclusive a minha iluminação ela tá variando aqui, então eu não tô num motel, tá, gente? Eu tô no meu quarto, mas a minha luminária aqui tá mudando de cor e agora que eu já organizei todo o equipamento, eu não vou levantar e ficar mudando ela, mas pode ser que mude aqui a cor do fundo do cenário. Bom, gente, vamos então falar a respeito dessa questão das organizadas do Rio de Janeiro estarem perdendo força na arquibancada. Este é o tema do vídeo e eu queria tentar responder de algumas formas. É um vídeo muito mais opinativo da visão que eu tenho do que motivos específicos do que as torcidas admitem. Porque para esses torcedores, essas torcidas nunca vão perder o respeito, nunca vão perder a força, por mais que elas estejam sumindo das arquibancadas. Hoje, os principais times do Rio de Janeiro mudaram muito a forma de torcer nos seus estádios e isso tem um motivo muito forte. Eu considero 2 motivos muito aparentes, gente, do porquê isso tem acontecido. O primeiro deles é as brigas. As torcidas organizadas do Rio, elas se envolveram em frequentes brigas nos últimos anos. Se a gente pegar desde 2012, 2011, 2013, essas torcidas intensificaram ainda mais os confrontos e com o advento da internet, com a criação, o aumento da internet, a pressão popular para com as organizadas, as punições começaram a surgir. Essas punições, elas agridem o CNPJ da torcida, elas não acabam com a violência, elas não acabam com os grupos mais voltados a fazer o que não se deve em uma torcida, mas elas acabam com a festa na arquibancada. A gente pode pegar o exemplo da Força Jovem do Vasco, que naquela confusão com o Atlético Paranaense, com a torcida do Atlético Paranaense, os fanáticos, lá em 2013 em Joinville, desde então tem sofrido várias punições. É uma punição frequente na Força Jovem, mas aquela punição ela nunca foi reparada. E essa punição fez crescer, porque não poderia morrer a arquibancada de São Januário, fez crescer algo que é hoje um grande fenômeno no Rio de Janeiro, que são as Barra Bravas. E já vou falar a respeito disso. Mas continuando nesse motivo mais forte, que são as punições, elas não aconteceram apenas na Força Jovem do Vasco. A Yang Flu foi punida, a torcida jovem do Flamengo foi punida, a raça rubro-negra foi punida e também a Fúria Jovem do Botafogo foi punida e ficou muito tempo afastada das arquibancadas. O governo do Rio de Janeiro, no ano passado, ele anunciou o fim, a extinção dessas organizadas por 5 anos. Alguns recursos entraram nessa circunstância, mas pro governo do Rio de Janeiro, as organizadas do Rio deixaram de existir. E isso começou a afastar um pouco as torcidas da arquibancada e principalmente, gente, começou a criar uma visão nos torcedores que não são de organizadas a ficar um pé atrás. Pô, aquela Força Jovem do Vasco não dá, a raça rubro-negra não dá. Demonizou um pouco mais a vivência das organizadas nas arquibancadas do Rio. Esse é um dos motivos. Eu disse que traria 2, mas eu acho que eu vou colocar mais um aqui. O segundo motivo que eu coloco, e quase não colocaria, mas não dá para deixar de falar, é as particularidades e divisões de algumas torcidas do Rio. O movimento de oposição dessas organizadas bagunçou muito algumas delas nos últimos anos, especialmente a Força Jovem do Vasco. A raça rubro-negra tem passado por um pouco disso também. A raça que para mim já foi a principal torcida organizada de arquibancada da América do Sul perdeu muito essa força. Não era apenas a principal pelo número de torcedores do Flamengo, mas principalmente pelo que fazia. A raça pegou muitas músicas aqui da Guarda Popular do Inter, transformou em músicas do Flamengo, revolucionou a forma de torcer na arquibancada e criou muitas músicas também. Era muito legal de ver a raça também no antigo Maracanã. E isso um pouco foi se perdendo um pouco. E as oposições, as divisões das torcidas têm fortalecido muito isso, tanto na raça quanto na própria força, e outros exemplos de divisões nas organizadas do Rio causou um pouco disso. Dá para colocar um parênteses também
que o Maracanã mudou, gente. O Maracanã fortalecia e favorecia muito mais a festa dessas torcidas organizadas quando elas estavam no auge. E essa festa, ela foi neutralizada nos últimos anos por essa reforma do Maracanã, desde 2014 para a Copa do Mundo. O Maracanã ficou muito mais moderno, o tipo de torcedor que vai ao estádio, ao principal estádio do Rio de Janeiro, ficou muito diferente, ficou mais gourmetizado. Não é aquele torcedor que gosta da festa da arquibancada, porque o estádio mesmo não favorece isso. Então eu coloco um anexo nessa questão das divisões das organizadas como um dos motivos. Tem muita punição nos últimos anos, tem muita divisão, muita briga. Se eu não me engano, ano passado, ano retrasado, a Força Jovem voltou, ou pôde voltar de uma punição, e no mesmo dia da volta da punição já teve uma briga entre a própria Força. Então hoje são torcidas que estão muito divididas e já tem um olhar um pouco mais neutralizado, um pouco mais amedrontado dos torcedores dito comuns que não são de organizados. Coloco um pouco dessas questões. E para mim, o principal motivo dessa perda de força na arquibancada é sim o crescimento das Barra Bravas no Rio de Janeiro. Isso começou muito forte aqui no Rio Grande do Sul, tanto a Guarda Popular quanto a Geral do Grêmio sacaram as organizadas da arquibancada e tomaram conta. Hoje são quem dão o ritmo não apenas pros clubes, mas principalmente para todas as Barra Bravas do Brasil, se inspiraram as outras Barra Bravas, e no Rio esse fenômeno tomou conta nos últimos anos. Os 4 clubes do Rio são comandados hoje, ou pelo menos podem ser comandados em alguns momentos na arquibancada por barras. A Guerreiros do Almirante do Vasco mudou a forma de torcer de São Januário, colocou muitas músicas inspiradas tanto na Geral do Grêmio quanto em outras torcidas do Rio também, quanto outras torcidas da América do Sul. A Loucos pelo Botafogo até o momento em que a Fúria volta agora, mas mesmo depois disso também tomou conta da arquibancada do Newton Santos e também do Maracanã. A Bravo, que é a Barra Brava do Fluminense, também soube se aproveitar das punições da Young Flu e tomou conta da arquibancada do Maracanã, revolucionou as músicas. E também a Nação 12 do Flamengo conseguiu simpatizar muitos torcedores. Por que isso, gente? Porque a Barra Brava, especialmente as do Rio, especialmente as brasileiras, elas não têm a cultura de briga, não têm a cultura de pista, não têm aquela cultura que é particular de organizada. E essa cultura, ela fomenta os torcedores que não têm esse interesse de pista, não têm esse interesse de ideologia. Eles só querem ir e cantar para os seus clubes. E esse tipo de música, que embala muito mais o estádio, uma música mais longa, mais criativa, somada ao interesse apenas em fazer festas, faz com que os torcedores criem um pouco mais esse interesse. Tanto que, normalmente, as barras são criadas por ex-integrantes de organizadas. Eles não toleram mais aquelas divisões, aquelas brigas, e acabam... Cara, eu preciso fazer uma forma de torcer para o meu clube, preciso fazer uma forma apenas de incentivar o meu clube. Eu não quero brigar, eu não quero entrar em confusão, eu quero apenas torcer e cantar. Claro que tem as particularidades, tem barra que entra em conflito, mas é muito menor em relação às organizadas. E esse crescimento das barras do Rio de Janeiro, na minha visão, é o principal motivo de afastamento das organizadas hoje da arquibancada, que sim, gente, ainda são as maiores torcidas do clube, a Força Jovem do Vasco, a Raça Rubro-Negra, a Jovem Flá, a Young Flu, a Força Flu, a Loucos pelo Botafogo, a Jovem do Botafogo, a Ira do Vasco, ainda são as principais organizadas desses clubes e são principais organizadas do Brasil, porque elas são muito tradicionais, gente, não tem como tu tirar a história desses caras. Eles são gigantes e fizeram, por muito tempo, carregaram a arquibancada nas paletas, gente, e isso nunca vai ser apagado. Mas tem sido sim neutralizado pelo advento das Barra Bravas, queira você ou não, e eu acho que isso é até um pouco lamentável, porque eu acho que as organizadas do Rio são vistas como referências para todo o Brasil, mas que sim perderam a força por esses motivos que eu pontuei. Punições, divisões entre eixos e entre diretorias e principalmente o afastamento da arquibancada em relação às barras. Muito panorama geral essa é a minha opinião, gente. Eu sei que tem muitas particularidades em cada uma dessas torcidas, tanto a fundação, as barras já são antigas no Rio, a Guerreiros do Almirante, a Loucos pelo Botafogo, já são lá desde 2006, então demorou um pouco, diferente aqui do Rio Grande do Sul, demorou um pouco para essas barras tomarem conta da arquibancada, mas se aproveitando dessas punições recentes, é inevitável que hoje elas dominem e como dominam as arquibancadas do Rio. Não estou dizendo que uma é melhor que a outra, mas queria explicar para vocês esses motivos do porquê as organizadas do Rio têm perdido grande força.
É isso então, gente. Quero agradecer vocês pela audiência. O canal está crescendo muito. Continuem se inscrevendo. Se inscrevam. Vamos tentar chegar a 2 mil inscritos. Falta 12 mil inscritos. Falta bem pouquinho. E quem sabe 13 mil antes de acabar o ano. Grande abraço para vocês. Opinem aqui embaixo por que vocês acham que as organizadas do Rio têm perdido força na arquibancada, gente. Muito bom pontuar isso. É perca de força na arquibancada e não no âmbito geral, porque essas organizadas são muito gigantes. Valeu pela audiência de todos vocês e tchau.